Com o final de ano se aproximando, milhões de jovens se preparam para se despedir da boa e velha turma da escola para seguirem sozinhos em busca de uma nova galera, a turma da faculdade. Tá preparado? E um passo importante nessa jornada é passar pelo Exame Nacional do Ensino Médio. O primeiro dia de prova do Enem 2017 é nesse domingo. Para tirar dúvidas e dar dicas para os candidatos, eu chamo agora o diretor de cursinho e professor de física, Giba Alvarez. Giba, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite para falar sobre o Enem. E aí, rapaz, muitas mudanças para esse ano? As mudanças, elas são de ordem operacional, Sandra. É importante o candidato perceber que o estilão da prova não vai mudar. O que mudou, e que é de forma operacional, é que antigamente a prova era aos sábados e domingos. Agora será num domingo e depois num outro domingo, depois de uma semana. Você achou isso bom? Não. Eu acho mais difícil a organização do planejamento do tempo dos estudos. Primeiro que um grande medo que eu tenho é que o aluno, ele achar que foi mal no primeiro dia. E por ele achar que foi mal no primeiro dia, ele não ir no segundo dia. O Enem, Sandra, ele tem um modelo de correção própria, chamado TRI. O fato é que o aluno não consegue saber, apenas pelo tal do gabarito, quer saber as questões que ele acertou, se ele foi bem ou mal. Então, uma grande recomendação é que, mesmo que ele ache que foi mal, que ele vá no segundo dia. Pois é, mas ao mesmo tempo, não era muito cansativo 2 dias seguidos? Sim, o Enem é uma prova de 10 horas. Tanto é que a gente fala sempre para os alunos que o Enem, ele exige 3 preparações. O quanto ele sabe e o quanto que ele sabe aplicar o conhecimento. Se preparar fisicamente, porque essa geração, para ficar sentado na cadeira, ela precisa de uma preparação física. O que viria a ser uma preparação física? Porque a gente pensa, pô, ficar sentado, não se preparar como para isso? Fazendo simulados. Tem vários cursinhos no Brasil inteiro que oferecem simulados gratuitamente. Então, o ideal é que durante o ano o aluno faça simulados. O simulado tem 3 importâncias. Primeiro, testar mesmo o conhecimento, fazer com que ele tenha essa preparação física, mas o mais importante, Sandra, é o controle da ansiedade. É muito comum alunos que se prepararam muito por conta da ansiedade, infelizmente, irem mal no exame. E aí, como é que controla a ansiedade? É tomando um ansiolítico, tomando um chazinho de erva cidreira, camomila, dormindo bem, fazendo uma meditação, enfim. Ou tudo isso. Junto. É fundamental, isso, todos nós somos assim. Quanto mais nós nos preparamos, mais tranquilos nós ficamos, porque a gente acaba confiando. O aluno mais inseguro, que menos estudou, ele costuma ser mais ansioso. Eu sou ansioso por natureza, mesmo também. Quando eu me preparo. Meu estilão mostra isso. Um aluno ansioso, Sandra, ele durante o ano, de fato, se ele puder praticar um esporte, valorizar pelo menos uma vez por semana um hobby, ficar com a família, antes do exame não estudar, é muito importante, principalmente para aqueles que são ansiosos. Então vamos partir do seguinte princípio, é amanhã. Então, todo esse ano que deveria ter sido feito, já foi feito ou não feito. Amanhã, de hoje para amanhã, o que esse aluno deve fazer? Ficar com a família. A família também, ela muda completamente por conta do seu familiar que vai fazer a prova, Sandra. É muito comum, muitas vezes, a família pressionar esse aluno. Então, uma grande dica para a família é deixar ele tranquilo. Do ponto de vista do candidato, da candidata, de fato é não estudar. Por quê? Porque se hoje a pessoa pegar para ler algo, alguma coisa ela vai perceber que saiu da memória. Vai ficar mais ansiosa, vai continuar lendo, e aí algo que ficou no esquecimento vai puxar outro esquecimento e isso aumenta a ansiedade. A grande recomendação hoje é não estudar, é dormir bem, é ficar em casa, valorizar a presença dos familiares e dos amigos. Amanhã, almoçar, uma comida leve, comida pesada dá sono. Mas comida leve o quê, por exemplo? Porque também um carboidrato, uma bela pasta, uma massa, é bom, né? Porque dá energia. O que você recomenda? Carboidrato. Tá. Menos feijoada, as comidas brasileiras geralmente não ajudam muito. Uma boa massa, bastante carboidrato, levar para a prova água, uma barrinha de cereais, frutas e chocolates para aqueles que são chocólatras por natureza. Somente isso. Se durante a prova aparecer o famoso branco,
todos nós temos. Sempre. A melhor forma de controlar o branco é parar de fazer a prova durante alguns minutos, se possível, olhar para o horizonte, esquecer que está ali, lembrar de um familiar, de algo que você goste muito, dá tempo do cérebro voltar a esse conhecimento. A experiência diz que um branco, após 1 minuto de tranquilidade, o próprio cérebro ele vai montando de novo o quebra-cabeça do conhecimento. Então, um branco demora 1 minuto. Tenha calma, porque o conhecimento voltará para sua cabeça. Então aí ele entrou naquela sala, chegou com tempo, saiu de casa com bastante antecedência para não ficar naquele nervoso do trânsito, não encontrar aquele portão fechado, enfim, chegou, entrou à sala. Entrou na sala, sentou ali na cadeirinha dele, olhou para aquela prova, por onde ele começa? Sandra, como eu disse no começo, o Enem ele tem um método particular de avaliação que é pela TRI. A TRI ela é um sistema que identifica como o aluno faz a prova. O que é a TRI? É a teoria da resposta ao item. Todas as questões do Enem vão cobrar do aluno as questões elas são divididas em 3 partes. Tem um texto que é sempre contextualizado, pode ser um texto atual ou que puxe algo que é contemporâneo, uma situação problema e as alternativas. Então, todas as questões têm esse formato. Aqueles que vão prestar a prova pela primeira vez, nós recomendamos ver anos anteriores justamente para reconhecer esse formato. A teoria da resposta ao item é um sistema que ele consegue detectar que o aluno acerta as fáceis, acerte a maioria das questões médias e erra as difíceis. Isso o sistema consegue detectar. Onde estão as questões fáceis? Não só naquelas disciplinas que ele gosta mais, estão na prova inteira. Então a grande recomendação é não escolher uma disciplina e nem por onde começar. Comece pela ordem que foi proposta. Achou uma questão fácil? Não perca tempo. Já marque a alternativa. Mas pode ir pulando questões, assim, essa eu não sei agora, deixa para depois, tudo bem? É recomendável. Ah, tá. Eu garanti as fáceis e se achou uma questão difícil, a média que o aluno vai ter para resolver uma questão é de 3 minutos. Então, empacou numa questão, pula. A TRI, Sandra, isso é uma dica muito importante para os alunos. É melhor o aluno acertar as fáceis do que tentar acertar as difíceis. Por quê? Porque se o sistema detectar que ele está acertando mais as difíceis do que as fáceis, o sistema vai baixar a nota dele. Olha. É o TRI? Tá. Então, garanta as fáceis. Isso significa que se você acertou as mais difíceis, eleva o nível, é isso? Por isso, abaixa o nível? Se o aluno, por alguma distorção, ele acertar mais as difíceis do que as fáceis, o sistema vai abaixar a nota dele. É muito comum um aluno perguntar o seguinte pra gente: poxa, mas eu acertei 80 questões e o meu colega também acertou 80 questões. Por que nós tivemos notas diferentes? Porque a TRI, ela faz uma avaliação de fato individualizada. O aluno que teve uma nota menor, provavelmente o sistema detectou que ele acabou errando algumas fáceis para acertar as difíceis. É um sisteminha, uma teoria que poucos alunos percebem. É importante o programa de hoje justamente para o aluno, ele não tem que entender TRI, isso é uma questão matemática, mas o importante é a seguinte dica: não deixe de resolver as questões fáceis da prova em nome de tentar resolver as difíceis. Perfeito. Vocês entenderam aí em casa, né? Não tente, portanto, resolver, né? Não troque. Não troque, né? Vai fazendo as mais fáceis, vai tirando da frente. Onde estão literalmente as mais fáceis? isso. Na prova inteira. Tá espalhado. Tá espalhado. Redação. Redação é um item super importante, não pode zerar a redação. Alguma dica aí de tema que pode cair? A redação, Sandra, será um tema contemporâneo brasileiro que apareceu na mídia. Eu acho, particularmente, que essa prova ela foi montada em maio, junho desse ano. Então, todos os temas que estão na mídia até junho poderão ser temas de redação. E por que temas da realidade brasileira? Porque na redação tem uma última competência, que é avaliada, a competência 5, que vai pedir para o aluno fazer uma proposta de intervenção social e que valoriza os direitos humanos, que é a grande polêmica da redação do Enem, a gente sabe disso. Então, temas como a questão de ligar pessoas com deficiência,
por conta não só da acessibilidade, mas da inclusão das pessoas com deficiência, questões ligadas à segurança pública, questão ligada a desarmamento, a questão violência em si, que generalizou no Brasil, a questão da pedofilia. No Brasil, agora, recentemente, a questão das fronteiras, porque a gente sempre acha que a questão dos refugiados, da migração está na Europa. Não, nós temos no Brasil um problema atual no norte brasileiro por conta da vinda de refugiados venezuelanos. É um tema muito forte também para o Enem. Tudo que se relaciona às mídias sociais, principalmente fazer o aluno refletir sobre o que é essa discussão presencial que a gente tem e o quanto que a gente muda quando nós entramos numa rede social. E infelizmente muitas pessoas se acham no direito de ser mais violentas, ter mais ódio quando estão nas redes sociais. A polarização toda que a gente tem. A questão da intolerância. Exato. Aí a redação, no dia da redação, começa pela redação? Eu gosto muito do modelo onde o aluno deixa a redação para o meio. É sempre importante lembrar que o aluno tem 1 hora para fazer a redação. E é fácil fazer essa conta. No primeiro dia, ele terá 5 horas e meia para fazer a prova. Essa 1 hora a mais é para fazer a redação, é pouco tempo. Eu só recomendo começar pela redação, Sandra, se ele se identificar tanto com o tema, que aí ele ache fácil e de fato comece pela redação. O que eu gosto muito é que quando ele receber a prova, olha a redação, o tema, olha os textos de apoio, e deixa a cabeça formar o texto. Faz a prova, e aí lá pro meio, 2 horas depois da prova, começa a fazer a redação. Nossa, mas não vai parar de ficar pensando no tema, né? Fica martelando. Deixar pro final é muito arriscado, porque a prova é longa, é uma prova difícil, ele vai estar cansado se deixar pro final, e se ele perder muito tempo com as questões, ele vai ter pouco tempo para fazer a redação. Então, pro final, nunca. Ou no começo ou no meio. Faz um rascunho? Sempre. Sempre. Você é jornalista, você pode ensinar isso melhor do que eu. Mas eu, quando vou escrever um artigo, um texto, Sandra, sempre um rascunho, uma segunda leitura. Infelizmente, ele não pode deixar o texto para outra pessoa para ler, né? Releia o texto várias vezes. Não só a gente vai encontrar erro de ortografia, mas de raciocínio, né? Por onde começar, qual é o contexto, como desenvolver aquele argumento, como finalizar e concluir. Essa dica é sua. Você, como excelente jornalista, mas é isso mesmo. Mas eu não fiz Enem. No meu tempo não tinha Enem. Mas como não zerar na redação? A redação, ela possui alguns critérios para zerar. Primeiro, entregar a prova em branco. É importante dizer uma coisa, Sandra. A maioria das pessoas que tiram 0 na redação é porque entregaram a prova em branco. Ah, tá. Fugir do tema. Escrever menos de 7 linhas. Copiar trechos da prova. Por incrível que pareça, tem candidato que vai na prova ou no texto motivador e copia trechos da redação. Não pode copiar. Então, assim, o importante é que na própria prova, se o aluno perceber, os motivos do 0 já estão para o aluno perceber junto com os textos motivadores. Mas, principalmente, os principais são entregar em branco, fugir do tema, escrever menos de 7 linhas e cópia ou da prova, de algum trecho da prova, ou do texto motivador. Muita gente amanhã vai estar prestando o Enem pela primeira vez, né? Para esses, a gente até já falou um pouquinho. Agora, tem os treineiros também, não tem? Tem aqueles que ainda não estão no momento de entrar de fato numa faculdade e estão ali querendo entender como é que funciona esse momento. Para esses, o que a gente pode dizer? A maior dificuldade do Enem, Sandra, é porque ele cobra algo que nem eu, nem você, nem os alunos, não foi o jeito que a gente aprendeu na escola. O Enem cobra sempre o que a gente chama de uma habilidade. O que é uma habilidade? Mais importante do que o conteúdo é o aluno usar esse conteúdo em nome de uma prática. Ele vai ter que aplicar esse conteúdo. O que a gente recomenda fortemente? Justamente por conta dessa diferença. Que ele não se depare pela primeira vez com aquele exame que vai fazer ele entrar no ensino superior. Ele precisa conhecer a prova antes. Então, para aqueles alunos que estão no 2º ano do ensino médio, é muito recomendável que ele seja treineiro. É importante conhecer a prova antes.
E para aquele que terminou o ensino médio, está no 3º ano e é a vez dele, ele acredita que agora que ele vai entrar, ele tem que pelo menos olhar como foi a prova do ano passado. E eu recomendo, inclusive, fazer a redação com o tema do ano passado. Porque conhecer a prova e a redação junto com o exame é muito arriscado, Sandra. Tem que conhecer a prova antes, ou como treineiro, ou resolvendo provas anteriores. Agora, a decisão do estudante é seguir por humanas ou por exatas. Essa decisão influencia como ele deve fazer a prova? Não. O Enem é um exame nacional. Ele é avaliado pela famosa TRI, ficou famosa agora no programa, né? Mas acabei de descobrir, prazer, Sandra. E essa diferenciação vai ser só na universidade, porque cada universidade vai ter uma equação, e aí a universidade vai valorizar mais matemática, a ciência da natureza, ciências humanas. Agora, na prova, por conta da TRI, não há diferenciação para aquele que quer humanas, exatas ou biológicas. O jeitão de fazer a prova é igual. Uma coisa importante, aproveitando o que você disse, Sandra, o aluno não tem o direito de escolher a disciplina que ele gosta. Não dá. Porque a disciplina que ele gosta nem sempre vai ser a mais fácil da prova, tem essa. E segundo que, pela TRI, a disciplina que ele gosta vai valer tanto quanto as outras disciplinas. Então, não dá para diferenciar. Agora, quem faz a prova dá uma, assim, deixa um pouquinho de fácil em humanas, um pouquinho de fácil em exatas. Não dá uma salpicada, assim? Tem muita gente dizendo o seguinte: reservaram para o primeiro domingo humanas e literatura. E para o segundo domingo, as que todo mundo não gosta, né? Matemática, ciência da natureza. Não é verdade que a prova de ciências humanas e literatura é mais fácil, Sandra. É uma prova complexa, exige muita interpretação de texto, muito repertório, e o aluno, a todo momento, vai ser chamado a fazer uma análise crítica para poder responder a questão. É uma prova tão difícil quanto será de matemática e de ciência da natureza. Difícil no bom sentido, né? Tem que estudar. Sempre, não vamos assustar o aluno que vai estar fazendo a prova amanhã. E o que eu acho muito interessante dessa prova é que o que você disse até agora é que esse estudante, esse jovem, tem que estar conectado com o mundo, com a realidade, com as notícias do seu país. Quer dizer, é algo que faz com que eles se envolvam ou deveriam se envolver com o que acontece por aqui, né? Para quem vai prestar exames daqui para frente, é bom se ligar, né? Tá antenado com o que está acontecendo, né? Para aqueles que vão prestar Enem, Sandra, e para aqueles que vão prestar outros vestibulares, eu acho uma coisa boa. Qualquer vestibular brasileiro hoje cobra um aluno que minimamente conhece a realidade que ele vive e sabe analisar essa realidade. Ou seja, um bom leitor do jornal, uma pessoa que, além do que aprende na escola, consegue aplicar esse conteúdo em nome de uma sociedade melhor, de uma intervenção social que possa fazer com que esse país ande para frente. Maravilha. Agora, só para finalizar, a gente recebeu uma perguntinha de um telespectador, o Felipe. Vamos ver aqui, olha, Giba. Vale a pena estudar na última hora? Essa é para acabar. Não, Felipe. Como eu disse, o Enem, ele é um processo, é uma prova que exige uma preparação de longo prazo. 24 horas antes da prova, a ideia é cuidar da cabeça. Como eu disse no começo do programa, a ansiedade derruba muitos alunos que estudaram muito. Então, agora é momento dele cuidar muito mais da ansiedade, ficar tranquilo, dormir bem, se alimentar bem, para estar pronto amanhã para fazer a prova do Enem. Ok? Vocês entenderam por aí como é que é? Então, olha, a missão possível desta semana é ir tranquilo para as provas do Enem. Olha aqui a nossa missão possível. Relaxa a partir de agora, só medita, fica tranquilinho em casa. Aí você tem que acreditar que tudo vai dar certo, ok? E quem quiser ficar por dentro de tudo sobre o Enem, é só entrar no nosso site, comoserá.com, ou direto no portal G1. Lá tem o aplicativo G1 Enem, com vídeos e um jogo de perguntas e respostas sobre os grandes temas da prova. Dá para jogar sozinho, com amigos, também é uma boa isso, em qualquer lugar. Cada rodada tem 5 perguntas e você tem 30 segundos para responder cada uma, então dá um pulinho lá. Giba, mais uma vez, super obrigada por ter vindo aqui. E olha, tranquilidade aí, hein, moçada? Eu tenho certeza que vocês já estudaram, então preparados. Obrigadão, Giba.